Boa tarde, gente. Muito bem-vindos a esse. Sejam muito bem-vindos a mais um Set Experience Tracks. Meu nome é Leidivino Natal, eu sou o CEO da Stefanini Rafael e hoje eu vou trabalhar como moderador aqui com o nosso grupo de convidados para que vocês tenham um pouco da visão do que é o Set Experience. Ele é composto por 15 edições, onde a cada 15 dias aí, gente, a gente discute temas muito importantes relacionados ao mercado de tecnologia, mídia e entretenimentos. Então, para que vocês todos possam interagir com a gente vai contar com chat para comentários, networking, participações, perguntas aí durante toda essa nossa discussão, né? E hoje, gente, o nosso episódio, depois de a pedido de muita gente aí, a gente vai tratar e vai abordar um tema bastante interessante, que é a questão de cyber intelligence e cybersecurity. Então, o nosso tema, a nossa temática vai ser cyber intelligence. Você está preparado para se defender de um ataque? Então, para isso, gente, a gente trouxe alguns convidados aqui bastante especiais. Eu vou apresentar para vocês aqui a Lucimara. Boa tarde, Lucimara, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde todo mundo que está assistindo. Meu nome é Lucimara, eu sou analista de segurança no CERT-BR, do NIC-BR, é o Grupo Nacional de Resposta a Incidentes de Segurança, atende toda a rede, as redes conectadas à internet no Brasil. Lucimara, muito obrigado. Agora vamos convidar o Marcelo Fernandes para também participar desse grupo aqui, dessa discussão. Obrigado, Natal. Obrigado a todos os espectadores. Agradeço também a equipe da SET pelo convite. É um prazer participar com você, Lucimara, o Rodrigo, nessa conversa desse assunto que é tão importante hoje na estratégia das empresas, né? Eu sou consultor na Embratel, consultor de segurança da informação, de cybersecurity, e atuo principalmente em projetos nacionais e alguns deles internacionais, justamente nessa área de segurança. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. E agora vamos convidar para completar nosso time para a discussão. Tem o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pelo convite, né? Acho que sempre que existe ali uma oportunidade da gente falar sobre o tema de segurança da informação, é muito importante, né, para a gente fortalecer a cultura de segurança e conseguir atingir ali um público maior, né? Meu nome é Rodrigo Almeida, eu estou aqui representando a Globo, né? Eu sou o gerente de segurança da informação da Globo. Já tenho mais de quase 2 décadas aí atuando nesse tema, né? Estou dentro da Globo ali desde 2006 e espero conseguir colaborar aí nesse debate junto com esse pessoal super qualificado. Obrigado, Rodrigo, também. Então, para a gente dar início aí, vocês vão começar a ver assim na nossa apresentação que a gente tem agora, né, a gente vai dar um contexto um pouco do mercado, né, do nosso mercado de mídias, então, para vocês verem o quanto o nosso mercado hoje ele está virando foco de ataques cibernéticos. Então, para dar um pouquinho do contexto, para a gente poder estar mais inteirado nas discussões, então, para vocês verem que o mercado de mídia hoje, o setor de mídia no Brasil, o Brasil é o 3º país no ranking de fontes de ataque para o mercado de mídia e entretenimento. Isso é muito importante para você ver como o nosso país virou foco nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, de início de 2018 até o final de 2019, 20% dos 88 bilhões de ataques registrados foram contra empresas de mídia. Então a mídia passa a ser um alvo muito importante nesse momento. Mas por que ela tem esse boom desse momento? Muito por conta da explosão do conteúdo on demand que a gente tem em 2019, que são aí as nossas as televisões por stream, áudio por stream, tem matérias e várias fontes, várias mídias que nesse caso é utilizado para divulgação de informação. Então, são sites de vídeos, por exemplo, e serviços que estão muito bem alinhados aos objetivos dos cybercriminosos. Por que estão muito alinhados? Porque esse aumento é muito impressionante, no sentido de 7.000% de ataques direcionados a conteúdos. E esses conteúdos publicados como jornais, livros, revistas, eles acabam sendo alvo, porque vocês vão entender um pouquinho na frente o porquê de serem alvo.
Porque, primeiro, um dos objetivos desses ataques é você ter acesso a credenciais. Tecnicamente, a gente chama de credential stuffing, ou, para quem não é do mercado e não tem problema nenhum, a gente chama de roubo de dados de credenciais, é o seu famoso usuário e senha. Então, por que disso? Isso é um tipo de ataque que foram muito comum. Então, se você olhar ao longo do tempo, esses ataques vêm crescendo muito nesse setor. Acho que um outro dado bastante importante para compartilhar com vocês são os ataques que ocorreram recentemente na mídia, né? Então, por exemplo, a investigação aponta que o spyware espionou jornalistas e ativistas em todo o mundo. É claro, quem tem conteúdo, quem tem a informação na frente, isso também tem valor. Então, o cibersegurança, ele vem com o objetivo de tentar proteger essa gama de tão vivo que é o mundo digital hoje. E um outro ponto muito importante é por que os ataques na mídia eles estão aumentando. Tem muita coisa de propriedade intelectual em jogo, e essa propriedade ela é protegida por conteúdo de direitos autorais, e isso é um ativo muito cobiçado. Imagina você ter acesso a um dado que tem direito autoral e ser divulgado criminosamente. Então, os criminosos utilizam uma tática que tecnicamente se chama ransomware, mas para quem não é do mercado, seria o sequestro de dados, né? Então, outra coisa, altos orçamentos, né, em uma escala global, o mercado de entretenimento hoje ele gera mais de 100 bilhões em receitas anuais, então é um mercado que pode ser muito lucrativo para o crime cibernético. A gente tem muita informação online, né? Então a informação online também gera cobiça, porque hoje os serviços estão digitalizados, muito por conta da pandemia que acelerou, mas já vinha acontecendo esse movimento. E também uma outra parte importante que é a produção de vídeos, né, que pode envolver muitos fornecedores, o que representa uma brecha de segurança. Então, tudo que é publicado, tudo que vai para a mídia passa a ser uma fonte bem interessante assim, de ataques para os hackers e muito rentável. Tá? Então, baseado nesse contexto, gente, eu vou começar essa discussão chamando aí a Lucy e falando, Lucy, como você trabalha aí no CertBR e tem toda uma análise de gestão de incidentes, de processos, você podia contar para a gente um pouco, na visão do CERT, como é que ele avalia esse cenário de ataques cibernéticos? Porque tão importante quanto a performance dos ataques é entender os processos, a gestão do incidente. Você podia colaborar com a gente um pouquinho? Tá bom, vamos lá. Na verdade, eu vou contar um pouquinho, né? Eu vou pegar o gancho da sua apresentação ali, que você falou de uma série de estatísticas, e vou também falar um pouco das nossas estatísticas aqui, do que é que a gente tem mais visto em termos de incidentes, né? E com base nessa visão das coisas que a gente viu, o que a gente acha que pode ajudar a melhorar esse cenário, né? No sentido de minimizar os riscos de você ser vítima de um incidente de segurança, né? E principalmente a indústria, como você colocou, né? Eu vou dar uma visão geral, né, não é especificamente da indústria de mídia e de entretenimento, mas, enfim, o CERT, ele recebe notificações de incidente. A gente trabalha com, basicamente, 3 grandes fontes de dados, que são incidentes reportados a nós de maneira voluntária, ou seja, não é obrigatório reportar incidente, dados que a gente recebe, que a gente tem da nossa rede de sensores de honeypots, e também feeds de dados que a gente recebe de organizações internacionais que são parceiras nossas, né, que têm as suas próprias redes de honeypots, os seus próprios sistemas de detecção, e que quando identificam ataques ou incidentes relacionados a redes brasileiras, eles compartilham esses dados conosco, né. Então, com base em todo esse conjunto de dados, a gente consegue enxergar algumas coisas, né. Então, assim, nos últimos anos, os incidentes que a gente mais tem visto são ataques de negação de serviço, né, e scan de rede buscando por algumas coisas, em particular ataques de força bruta de senhas, né? Então, isso a gente vê 2 coisas, né? Nos ataques de negação de serviço, as notificações de ataque, né? A grande maioria disso são
dessas notificações são empresas estrangeiras e outras instituições reclamando de ataques vindos do Brasil, iniciados na rede brasileira. E a gente viu que tem algumas origens muito particulares. Há uns anos atrás a gente via que eram muitos serviços de rede mal configurados sendo abusado para gerar ataque a terceiros, e depois a gente começou a ver uma migração para dispositivos de IoT na rede sendo invadidos e virando botnets, que também são utilizadas para atacar redes de terceiros, né? Então, e aí, na outra parte, a gente viu muito scan de rede, então mais de 50% das notificações que a gente viu são scan de rede, buscando o quê? Buscando serviços de autenticação, né? SSH, Telnet, uma série de serviços tentando fazer força bruta por senhas, né? E aí invade dispositivo, invade sistemas em geral, também para transformar esses dispositivos em bots, né? Então, esses foram os maiores geradores de incidentes que a gente teve aí nos últimos anos. Óbvio, tivemos também outras, como fraudes, como vírus, né, worms e tudo mais, mas os principais que a gente mais viu foram a negação de serviço e os scam buscando alguns serviços particulares de rede. Bom, se a gente pensar nesses principais elementos que a gente tem mais visto, e se a gente pensar também que a gente não tem recursos infinitos para fazer gestão de incidentes, para fazer gestão de riscos, para fazer mitigação desses riscos, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, né, se a gente pudesse pensar o que seria prioritário a gente pensar para tentar resolver a maioria dos problemas, né? Se a gente pensar lá no princípio de Pareto, né, do 80-20, que 80% dos resultados a gente consegue com 20% de ações, quais seriam os 20% que a gente precisaria mexer ou tratar melhor para resolver os 80% de incidentes, digamos assim, se a gente pudesse fazer esse paralelo, né? Eu diria, então, que 3 a 4 coisas, né? Primeiro, aplicar patch. Existe um relatório do US CERT do ano passado que fala lá das 10 principais vulnerabilidades que são atacadas, que são usadas pelos atacantes para invadir sistemas e para comprometer sistemas. Dessas 10 principais vulnerabilidades, todas já tinham correção há mais de um ano, né? E ainda estavam sendo exploradas, né? A outra coisa, um outro dado que a gente viu também, um relatório de uma empresa de pentest, que ela faz testes, né, de invasão nos seus clientes, e aí ela disse o seguinte: de todos os casos que eles analisaram, a grande maioria não era vulnerabilidade nova, não era nenhuma ciência de foguete. Era o quê? Senhas invadidas e vulnerabilidades que já existem há bastante tempo e não tinham patch aplicado. Então, se eu pudesse falar, o que foca? Foca em aplicar patch, foca em sistemas de autenticação mais fortes. Senhas, hoje em dia, elas vazam muito facilmente, né? Porque os sistemas estão vulneráveis. Existem senhas fracas, então a gente sabe lá as top senhas que as pessoas usam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Corinthians, e por aí vai, né? Então, a senha por si só, ela já não é um mecanismo de segurança que dá para confiar. A gente precisa ter alguma coisa a mais. Então, a gente reforça lá a necessidade do autenticação em duas etapas, ou two-factor authentication, né? Além disso, focar também na conscientização dos seus usuários, né? A gente vê que uma das outras portas de entrada são os tais dos phishings, né? Então, quando chega um phishing na caixa postal do seu funcionário e ele clica naquele link que veio no e-mail, você vai acabar tendo o teu parque infectado e ele ganha a tua rede interna e daí ele parte, né,
para fazer ataques internos na tua rede. E a última coisa que eu diria também é hardening. O que é hardening? É você fazer a configuração dos seus serviços de maneira que eles sejam seguros. Porque as coisas que vêm de fábrica, elas vêm sem nada, né? Elas vêm para funcionar. É o famoso next change, né? E aí, se você não fizer o mínimo de configuração, de segurança, para que aquilo seja melhor, você vai acabar sendo invadido por um serviço mal configurado, né? Então, aí vem as senhas que vêm por padrão, e aí, eu falo de tudo, né? Vai desde os sistemas web, dos sistemas que estão lá na internet recebendo conexão dos seus usuários, até a câmera de TV, a câmera que está lá captando e conectada na internet mandando streaming, né? As câmeras têm firmware. Firmware é basicamente um software, e software tem bugs, né? Então, a gente tem que pensar que toda a cadeia precisa ser atualizada, né? Desde os sistemas lá, web, até também os dispositivos IoTs que a gente conecta na nossa rede. Câmeras, dispositivos de gravação de vídeo, dispositivos, né, de segurança como um todo, que acabam também sendo alvo aí dos ataques. E, obviamente, senha, né? Senhas são é o caminho mais fácil para os atacantes. Eles não vão tentar explorar um zero day que é difícil. Eles vão buscar o caminho mais fácil, em geral, né? E aí, como exemplo, até recentemente tem o caso da Colonial Pipeline, né? Que a gente viu há semanas atrás. Uma rede de distribuição de petróleo e de combustíveis nos Estados Unidos, que foi vítima de um ataque ransomware, teve que gastar lá os seus milhões de dólares para conseguir voltar a operar. E como foi que eles conseguiram acesso à rede? Foi uma conta de VPN que tinha vazado no underground, né? Então, basicamente, acho que essa é uma figura do que eu posso dar de dados e de dicas para a gente pensar, né? Muito obrigado, viu, Lucimar? Acho que muito produtivo. Valeu. E olha que interessante, baseado em essas dicas ou essas situações, né? Marcelo, aproveitando isso, imaginando que num cenário brasileiro, olhando mais o Brasil, com todas essas dicas ou indicadores, condições de ataques, como é que você vê o mercado brasileiro? Está preparado para um ataque de sequestro de dados, por exemplo, como o ransomware, né, que é o sequestro de dados? Como é que você vê isso? Hoje, utilizando aquela sua estatística, né, você mesmo viu que 20% das empresas hoje que são atacadas são da mídia, estão ligadas à mídia, que é bem... Existe muito dado, existe muita informação, a informação brota na mídia, né, é muito fácil de criar informação, e a gente tem visto que isso está frequente. Não tem agora... um mercado específico ou um determinado nicho de mercado, né, que seja alvo de ataque. Todos são. Não tem mais distinção. Então, está bem difícil hoje o ataque, se defender disso, né? A gente vê que tem uma pesquisa que fala que 26% das empresas hoje chegam a pagar os sequestros, né, do ransomware, por exemplo, porque não conseguem recuperar os dados. 61% das empresas ainda conseguem voltar os backups e tudo mais, mas aí o estrago já está feito, não tem jeito, né? Uma média de gasto que as empresas têm hoje, média mundial, é de mais de 170 mil dólares por incidente, ou seja, as empresas elas têm que pagar isso para ter seus dados de volta e tudo mais, e tá bem difícil. Imagina, não deve ser uma coisa fácil, né? Mas eu acho que tem uma pessoa aqui no grupo, que é o Rodrigo, né? E o Rodrigo, ele tem uma missão de cuidar de uma organização global, apesar de chamar global, mas é global, que envolve no mundo todo, e ele trabalha com mídia diretamente, então tá ligado. E, Rodrigo, no seu ponto de vista, assim, quais são os grandes desafios desse mercado de mídia? Porque uma vez que tem streams, hoje tem várias fontes, né? E você, como trabalhando na área de segurança, eu imagino que os seus desafios são bem amplos nesse sentido. Você podia contar um pouquinho dessa experiência pra gente? Claro, assim, eu vou aproveitar ali
a fala da Lu, né, assim, ela trouxe ali pra gente, né, todo esse cenário ali de estatística dos incidentes, né, vou tentar ali fazer um recorte, aproximando isso ali pro universo de mídia, né, entretenimento, broadcast, o que a gente tem visto, né, e preocupa bastante a gente ainda tem um número muito elevado de incidentes que a gente classifica ali como sendo um hacktivismo, né, então, assim, as empresas de mídia, né, elas têm que prezar pela imagem, né, a questão da reputação, da credibilidade, e o que a gente chama de hacktivismo é geralmente você tentar fazer uma fichação de um site, alterar uma matéria, ou fazer uma alteração de conteúdo que consiga danificar a imagem dessa organização. Então, assim, isso é uma coisa que, trazendo para o nosso universo de incidentes, que traz bastante preocupação. Outro ponto aí que o Marcelo trouxe é a questão ali dos ransomware, né? Para a gente nem é só a questão ali do roubo de dados, né? Assim, o que a gente está vendo hoje é que empresas estão tendo a operação paralisada por conta disso, né? E aí, assim, a opção de pagar o resgate, ela acaba fomentando ainda mais esse aumento, esse universo aí desse tipo de crime, né? Então, assim, dentro da nossa indústria, de fato, a gente acaba tendo que lidar ali com todos os tipos de incidentes, né? E a gente cada vez mais tá colocando rede IP em cima dos equipamentos, a gente está indo para uma estrutura de cloud, então o tema de segurança da informação, ele vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, e eu concordo, assim, a maioria quando a gente pensa em segurança, né, a gente tem sempre que atacar ali são 3 pilares, né, que são de tecnologia, processo e pessoas. A tecnologia, ela vem evoluindo e existe sempre o esforço. Mas eu acho que também é super importante ali a questão das pessoas, né? Como a gente consegue levar o tema de segurança da informação para que cada um entenda a sua parte na construção de uma empresa segura, né? Eu acho que esse ponto aí é super importante, né? Assim, as questões de senhas, quase todos os incidentes que a gente passa sempre está relacionado ali a um tipo de descuido, né? Assim, a gente ainda tem um mercado, quando eu falo mercado hacker no Brasil, que ainda é pouco qualificado, tá? Isso assim, é uma verdade, né? Assim, a maioria das coisas que a gente presencia são scripts já prontos, que são utilizados por pessoas que às vezes nem sabem ali o que estão fazendo direito, né? Então, assim, só que essa chave tende a virar, assim, o mercado de segurança ele está super em expansão e, obviamente, ele anda lado a lado com a evolução do cybercrime, né? Então, são novos desafios aí que a gente vai ter pela frente, tá? Bem legal, Rodrigo, bem legal a sua explanação, porque tem um ponto, acho que, dessa conversa que você citou, que é a questão da nuvem, cloud, né? Ou seja, a gente trabalhando muito com cloud, muita coisa em tempo real, né? Nós estamos na época de Olimpíadas, né? Então, eu vejo que tem um desafio muito grande na questão de como a gente garante a segurança numa transmissão, né? Então, baseado nisso, eu queria uma opinião de vocês, especialistas. Eu vou começar por você, Marcelo, agora. Como você vê, né, esses desafios da transmissão online, né, na verdade, a questão da qualidade, como garantir esse serviço, que não é uma atividade tão simples assim. Às vezes, falando, as pessoas entendem que é só ligar uma internet, uma televisão, um rádio, ou um celular, um smartphone, mas, na verdade, a gente sabe que tem um trabalho muito grande por trás. Então, como é que você vê esse processo de transmissão em tempo real com qualidade e a contramedida às vezes, o potencial ataque cibernético nos links, em coisas gerais, assim? Hoje a gente tem visto bastante empresas com os novos desafios, né? Trabalho remoto, efetivamente falando, né? Toda a parte de segurança do endpoint, porque os usuários estão levando os endpoints para casa, ou seja, o perímetro deixou de existir dentro da empresa, né? Agora
está em qualquer lugar, porque o usuário está em qualquer lugar, e justamente essa migração para a nuvem. A gente vê aí um movimento massivo de migração para a nuvem, e isso vai gerando, sim, novas possibilidades de ataque, né? Antigamente, o hacker, como a Lucimara bem falou, ele se dedicava a fazer um ataque de negação de serviço, ele contratava lá na internet, hoje qualquer pessoa consegue contratar, um ataque para aquele IP. Hoje, eles já começaram a ser mais efetivos em buscar onde, se tem algum vazamento na nuvem, uma má configuração de ambiente de nuvem, e aí também acabar deixando ruim transmissão de dados, o conteúdo, roubar mesmo a informação, né, porque uma vez que está na nuvem mal configurada, além de danificar o conteúdo, pode, bem como o Rodrigo falou, né, comprometer a reputação e a credibilidade da empresa. Então, muito disso está ligado à transmissão e à geração de conteúdo, né? Se não for seguro, se não tiver a criptografia, se não tiver o segundo fator de autenticação, pode ser passível de um ataque, de uma exfiltração, né, como a gente chama, né, de roubo de dados. Legal, Marcelo. E pensando nesse sentido, e aí, Lúcio, o pessoal no SearchBR tem uma visão das estatísticas voltadas à cloud, de repente é uma configuração, se existem reportes hoje de um aumento de estatísticas de reportes de má configuração em cloud, porque às vezes a pessoa acha que comprei uma solução, estou migrando para a cloud tem a responsabilidade de fazer toda a parte de segurança. É aquilo que você acabou de comentar, o next, não é bem assim. Existe mais reportes para SearchBR nesse sentido? A gente não tem estatística específica em relação a isso, mas eu gostaria mas eu tenho uma apresentação que foi feita no nosso fórum há 2 anos atrás, que foi muito interessante, né? Que era justamente a palestra de uma entidade que tinha acabado de migrar para a cloud, e um banco em particular, na verdade. E aí ele começou a explicar quais foram as dificuldades que eles passaram, né? E aí migrou o serviço para a cloud, e aí um belo dia chegou lá no celular dele um aviso de um determinado incidente. Mas como assim, né? Aí que ele foi descobrir que sim, né, a cloud não estava configurada da maneira adequada, né? Existiam alguns serviços que estavam ainda abertos, né, e permitindo ali algumas coisas que não eram condizentes com um ambiente de segurança que seria esperado de um ambiente cloud, né? Então, e aí desenrolou toda a apresentação dele nesse sentido de que, sim, você precisa configurar de maneira adequada a cloud. Ela, por si só, não é segura, né? E, na verdade, tudo, como eu falei, né? O hardening de tudo, dos equipamentos e tudo mais, cloud é só mais uma das coisas que precisam ser configuradas da maneira adequada. Não é só o next, finish. E também se precisa gerenciar muito bem as senhas, né? A gente viu muito, não em notificação para a gente, mas a gente vê muita notícia, né? A gente está sempre acompanhando o que sai na mídia, há notícias de que vazou um arquivo com todas as senhas de cloud de determinada operadora, de determinado serviço de cloud. E aí, pronto, né? Você vazou a senha de todo mundo, todos os serviços ali relacionados estão comprometidos, né? Então, é primordial nesse sentido, pensar que você vai ter sim que fazer configurações adequadas no seu ambiente de cloud, que ela por si só não vai vir configurada com os parâmetros de segurança necessários para a sua necessidade, para o seu serviço, né? Cada indústria tem a sua criticidade em relação a determinados serviços, e aí você precisa analisar essa sua criticidade, o que é mais crítico para você e aonde aquilo te afeta mais, né? E aí
fazer essa adequação das configurações para que seja adequado para a sua necessidade e também para que aquilo não fique exposto de maneira a gerar ataque a terceiros, né? Que infelizmente acaba acontecendo. Teve semana passada um caso nos Estados Unidos de uma empresa que tinha uma vulnerabilidade. Essa empresa presta serviços de cloud, né? E aí uma vulnerabilidade no serviço de cloud permitiu que todos os clientes do serviço de cloud tivessem os seus dados criptografados por ransomware. Né? Então, eu não quero denegrir a imagem da cloud, mas é chamar atenção para que tudo, vai de cloud, vai do sistema local, vai de equipamentos, tudo precisa passar por um processo aí de gerenciamento das configurações para que elas sejam seguras. Bom, obrigado, Lúcia. Acho que é bem elucidado disso. E pensando nisso, Rodrigo, eu queria assim, pedir a sua colaboração somente no que fala da experiência que você tem na questão de se preocupar com essas políticas de segurança dos seus ativos em cloud. Se você podia falar um pouquinho para a gente dessa parte. Claro, vou falar assim. Eu queria só resgatar um ponto de um questionamento que você fez com relação ali a questão da segurança do conteúdo, né, da distribuição. Você trouxe ali o tema das Olimpíadas, né? Eu acho que assim, o mais importante em qualquer iniciativa, qualquer projeto que você for conduzir dentro da sua empresa, né, é você ter ali o que a gente chama de security by design, você pensar a segurança desde o momento da concepção desse projeto. Então, quando a gente trata, e eu tenho tentado fazer isso muito fortemente ali dentro da Globo, né, quando a gente vai pensar num projeto assim, a gente tenta tratar a segurança desde ali da produção do conteúdo até a distribuição, né? A gente está indo para um modelo onde a gente está distribuindo esse conteúdo em várias tecnologias, né? A TV tradicional, o Globoplay, o cara vê no celular, na tela do computador, na tela da televisão conectada, tem de tudo. Então, assim, a gente tem toda uma preocupação ali desde a geração desse conteúdo, né? Como a gente faz para poder evitar que esse conteúdo vaze, com as tecnologias de marca d'água, para poder identificar quem tá expondo esse conteúdo de uma maneira inadequada, onde que esse conteúdo tem vazado, e desde ali também do cuidado com toda a distribuição, né? Cuidado com o sinal, a distribuição em cima de internet, um olhar ali em cima do subscription para a gente ver, também questão de reutilização, compartilhamento de conta. Então, assim, são temas de segurança que tem que ser pensado durante toda essa cadeia, né? Desde ali da produção, da captura do conteúdo, processamento desse conteúdo, e que aí também envolve as questões de um pedaço sendo feito em cloud, até a distribuição, que aí vem desde os meios tradicionais que a gente conhece em profundidade até os meios mais novos, né, as novas tecnologias. Então, eu acho que, assim, pensar segurança desde a concepção do projeto até a entrega ajuda a mitigar esses riscos durante toda essa cadeia, né? Você pensar segurança da captura, do processamento do conteúdo, da distribuição dele, quais são os riscos, as modelagens de ameaça, como é que você vai responder o incidente em cada uma dessas etapas. Acho que isso tudo é fundamental. E aí, a gente passando aí para a parte de cloud, eu tendo, assim, acredito fortemente que a adoção de cloud é benéfica para a segurança, né? Assim, eu acho que é uma oportunidade de você revisitar parques super obsoletos, né? Assim, a gente tem estatísticas bem ruins com relação a isso, principalmente na América Latina, né? Existem estatísticas aí de fabricantes de endpoint de segurança, né, antivírus, de que mais de 50% a 60% do parque da América Latina é deprecado do ponto de vista de sistema operacional, né? Já deprecado, quando eu falo assim, não existe mais suporte do fabricante do sistema operacional, nem atualização de segurança. Então, isso é uma porta enorme, uma superfície enorme para ocorrer incidentes de segurança. E aí eu falo isso com o que a Lu trouxe, que a questão, não adianta você ir para a cloud e achar que está seguro, né? Não adianta você ir para a cloud e instalar lá um sistema operacional velho, deprecado, porque você não quer atualizar a sua aplicação,
e ela só funciona naquele sistema, senão ela quebra. E, obviamente, também a gente tem ali como pano de fundo que não dá para tratar tudo de segurança, né? Segurança é risco, né? A gente precisa conseguir fazer o recorte dentro dos nossos ativos do que de fato é importante para o negócio para que a gente consiga manter isso atualizado. E aí você mitigar risco com outras ações, né? Assim, questão de, quando você leva para a nuvem, questão de o acesso remoto com fator duplo é mandatório, você conseguir fazer uma segmentação de rede para caso você tenha um problema num sistema, ele não impactar os demais, fazer uma gestão adequada de usuários e também de vulnerabilidades. Acho que isso tudo aí é o que é, de fato, importante, né? Não adianta ir para a cloud e achar que você está terceirizando a sua responsabilidade de segurança. Você só vai ter os mesmos problemas que você tinha dentro de casa em outro lugar, se você tiver esse tipo de pensamento, tá? Assim, a minha dica é essa. Mas é bem interessante porque às vezes as pessoas acham, né? São os mitos, né, Rodrigo? Passei para a cloud e está tudo certo. Ou eu acho que existe um trabalho muito grande, como você bem colocou. É uma jornada, né, na verdade, né? Olhar a segurança na Globo, assim, a gente está no meio de uma jornada, assim, a gente fez uma parceria agora com o Google, né, de migração de todo o nosso parque para cloud GCP. E um dos temas mais fortes ali durante toda essa construção desse projeto é a questão de security by design. Então, assim, toda a construção que foi feita em conjunto com os times de infraestrutura, de rede, os times de soluções de produção de conteúdo, todo mundo é integrado para que a gente consiga construir um modelo de segurança que seja habilitador de negócio, né, que é muito importante, assim, uma coisa que eu discuto muito ali dentro da Globo é que a segurança não é um cartão vermelho, né? Ela não pode ser um bloqueador de negócio, a gente precisa simplesmente dizer que pode fazer da maneira certa. Então, assim, a gente tem ido muito forte para construir uma fundação mesmo de cloud que permita a gente ter tranquilidade com relação aos incidentes, né? Assim, é muito mais fácil no momento da criação você construir um ambiente que seja pensado para minimizar risco do que você tentar remediar estruturas já consolidadas, né? Então, eu enxergo como uma super oportunidade. A gente é muito rígido com relação à segurança na Globo, porque a gente é alvo de muito ataque, né? Assim, a gente... praticamente todos os ataques que vocês falaram, ataque de negação de serviço, credential stuffing, roubo de senha. Posso contar casos de todos eles aí para vocês, né? Muito legal, Rodrigo. Vai ser legal essa troca, porque tem bastante coisa mesmo, né? Então, eu vou perguntar geral, aí vocês sintam-se à vontade. Então, na opinião de vocês, porque o pessoal está começando a interagir com a gente começou a receber algumas perguntas. Eu vou começar a fazer, já que o pessoal está perguntando, então eu vou aproveitar e compartilhar com vocês algumas perguntas aqui. Então, uma das perguntas é, na opinião de vocês, qual é o maior ponto de falha para que um ataque aconteça? Então, o projeto de segurança da informação não dimensionado adequadamente, ou o despreparo dos usuários, que podem muitas vezes, sem nem imaginar, que o usuário às vezes não entende isso, abrir uma porta para um ataque. Qual seria a opinião de vocês aí, nesse sentido? Vou deixar a Lu começar. Começa. Ladies first, tá bom, nessa hora ladies first. Vamos lá. Olha, assim, mas não é uma única coisa, né? Como eu falei, tem aquele conjunto de coisas, mas eu diria, eu tô pegando o gancho. Opa! Congelei. Gente, eu congelei aqui. Eu também congelei, mas acho que agora voltamos. Voltamos. Gente, tá bom. Então tá bom, Voz da Consciência, obrigado. Só pegando um gancho e fazer, de repente, as duas coisas, né? O Rodrigo comentou a questão dos projetos, né? O Security by Design. Então, acho que, assim, tem uma questão aí que
infelizmente, as coisas não vêm projetadas com segurança e elas não têm segurança por default, é o by design, by default, né? Que é vir de fábrica pensada com segurança. Então, tem duas coisas. Uma, sim, o usuário acaba ficando um pouco perdido porque não é o mundo dele. Então, a gente precisa pensar que quando a gente vai fazer os projetos, a gente tem que considerar que o usuário também não está preparado para um monte de coisas, né? E pensar também que no projeto, quando a gente está especificando, sei lá, uma compra, seja lá do que for, né? Pensar que o que a gente está comprando vai ter problema. E aí, o meu fornecedor tem capacidade de fornecer correções de segurança? Né? Então, hoje a gente vê muito problema, que nem a indústria, mesmo a indústria de telecomunicações, né? A gente vê aqueles dispositivos que chegam na casa da gente, aqueles modems que a gente conecta na nossa casa para acessar a internet, a grande maioria deles não tem patch. E qualquer IoT que a gente vá hoje comprar no mercado, eles não têm patches. Então, eles acabam virando um buraco de segurança, né, nas redes, nas organizações. Então, a gente pensar, sim, desde o projeto em segurança e que os fornecedores das nossas soluções também pensem em segurança, né? Que a gente, eu só vou comprar de um fornecedor se ele tiver uma política séria de prover patches para os meus produtos, porque se ele não tiver uma política de atualização de correções de segurança, então eu vou ficar na mão, né? Eu posso... Valeu, Marcelo. Você quer ir, Marcelo? Vai lá, Marcelo. Vou falar. Assim, só adicionando nesse entendimento que você falou, e eu também já aproveito e responder a pergunta ali, no meu entendimento, claro. Eu digo que segurança ela tem que ser pervasiva. Ela não é uma engrenagem no meio das engrenagens da empresa. Ela tem que estar junto com todas. Ela tem que ser um elo para fazer a comunicação entre todas. Tem que ser um facilitador, bem como o Rodrigo falou. É o óleo da engrenagem. Não é só a engrenagem, mas também é o óleo das engrenagens. A segurança não está nas empresas para bloquear. Ela está para dizer, olha, faça isto dessa maneira que é o melhor. Vai impedir um ataque, vai impedir um vazamento de dados ou qualquer coisa do gênero. E respondendo à pergunta, não adianta gastar, como a Lucimara falou, os 80-20 se o teu usuário não tiver consciência do que ele está fazendo. A primeira porta de entrada geralmente é um phishing, é um e-mail direcionado aos usuários. Por quê? Isso pode bypassar, né, passar por todas os seus muros de proteção. Você pode ter um firewall específico, você pode ter qualquer coisa. Na hora que chegar um vírus, um e-mail para o usuário falando assim, olha, clica aqui para você ganhar desconto no Uber, ele vai clicar. Não vai ter jeito. E a partir daí é movimento lateral, reconhecer os outros periféricos ou atacar um outro usuário e aí pronto, tá feito. Então, eu acho que além de investimento em TI, em segurança, né, ou TI de uma maneira geral, precisa-se também investir no usuário. É isso aí. Eu tendo a concordar aí com o que todo mundo disse, né, assim, por mais que segurança de fato seja um problema que tem que ser atacado, tecnologia, processos e pessoas, eu tendo também a acreditar que o elo mais fraco ainda é o das pessoas, né? Então, assim, esse é um tema que a gente, na Globo, assim, investe muito tempo e muito recurso, né? Assim, a gente tem uma campanha de conscientização de segurança que ela é contínua dentro da Globo, né? Então, assim, a Globo, ela tem um programa de segurança formal, referendado pelo Jorge Nóbrega, né? Que é o nosso presidente, né? Então, assim,
a gente tem todo esse peso em cima desse programa e onde a gente conduz ali uma campanha de conscientização que chama Toda Atitude Conta, justamente porque a gente entende que cada pedacinho ali, cada atitude pequena do colaborador, ela contribui como um todo para a segurança. E dentro dessa campanha, a gente tenta abordar todos esses temas, né? Então, assim, a gente fala de phishing, a gente fala de vazamento de informação, a gente fala a questão de classificação de dados, classificação da informação, tenta passar mesmo, assim, tentar dar um banho de loja dentro dos colaboradores para aproximar do dia a dia deles os temas de segurança. E fazer isso na Globo é muito bacana, porque assim, a gente tem os talentos artísticos, então eles participam dessas campanhas, né? Então assim, eles conseguem gravar para a gente algumas campanhas, então assim, a gente tem lá o Cleber Machado falando de phishing, Thiago Leifert falando de compartilhamento de credencial, a gente consegue distribuir isso dentro da empresa, né? Tem o Tadeu Smith narrando ali a nossa política de segurança, né? Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ler a política de segurança. Então, a gente consegue pegar uma política de segurança, mastigar ela numa linguagem que é acessível para todo mundo, né? Falar de classificação de dados, eu acho isso fundamental. E assim, uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer esse ano lá, a gente está com um programa de recompensa. Então, assim, toda atitude de um colaborador positiva do ponto de vista de segurança é como se fosse um programa de recompensa mesmo, desse de milhas. A gente vai dando ponto para ele que ele consegue trocar por brinde da empresa, uma mochila, uma visita nos estúdios Globo, cara que reporta para a gente phishing, que participa dos nossos eventos de segurança. Então, assim, é uma maneira de você engajar os colaboradores ao conhecimento do tema, né? Porque você achar que a tecnologia vai resolver o problema de segurança, a área de tecnologia vai resolver o problema de segurança, não é uma verdade. E uma coisa que tem colaborado muito é que os incidentes de segurança têm atingido as pessoas do ponto de vista particular, né? Então, a gente tem visto aí conta de aplicações de mensagem instantânea sendo roubadas, gente perdendo dinheiro com transação de Pix, toda a natureza tem tema que está super em voga agora, a questão de roubo de fotos, né, no celular. Então, assim, é um tema que, querendo ou não, ele vai fazer parte da vida de todo mundo, né? Isso aí, bem colocado, viu? Mas aí a Globo tem uma vantagem, né? Brincadeira à parte, fazendo só uma analogia, esses facilitadores globais para ajudar na sua política de conscientização. Mas é bem legal, acho que a criatividade, a sacada, né, Rodrigo? Acho que é sacada. Assim, sacada, de fato, né, é super gratificante a gente poder contar com isso, mas assim, eu tenho que fazer um reconhecimento que o tema de segurança da informação ele é atacado de uma maneira séria pelos níveis executivos da empresa, né? Assim, se não houvesse esse tipo de apoio, as coisas não acontecem, porque de fato eles entendem que segurança é um risco para o negócio, né? Eu tenho que acreditar que muito em breve, assim, o tema de segurança ele deixa de fazer parte ali só da tecnologia, ele já vem deixando lateralmente, mas ele tende a se mover porque ele tem que se posicionar dessa maneira, né? Segurança não é um problema de tecnologia. Sim, é verdade. E muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aí. Aproveitando, vou mudar um pouquinho só porque a gente está recebendo algumas outras perguntas. E agora voltado um pouquinho mais às estatísticas, tá? Essa pergunta. O pessoal gostaria de saber se teve aumento de ataques de força bruta aí durante a pandemia. Assim, vocês que trabalham mais com as estatísticas aí, se pode complementar, dar uma visão para a gente, se os ataques de força bruta aí têm aumentado durante a pandemia. Não precisa ser quantificado, mas tem uma visão. Uhum. Olha, eu não vou conseguir dar os dados exatos, até porque a gente não fechou as estatísticas de 2020. O que eu tenho de estatística aqui ainda é do primeiro semestre só de 2020, então não tem a visão inteira da pandemia, né, pelo menos do ano 2020. Mas, pelo menos no primeiro semestre de 2020, a gente teve um acréscimo sim, em relação ao semestre anterior, né, a gente teve um acréscimo aí de tentativas de scan de força bruta para senhas, né? Então, eu acho que sim, essa migração, né, do usuário para o trabalho, para o teletrabalho, essas coisas, acabou gerando uma tentativa de... na verdade,
acabou fazendo com que as empresas abrissem mais as suas portas, né, para que o usuário, para que o colaborador ficasse em casa, e aí o acesso acaba sendo por algum mecanismo de senha, alguma coisa assim, e com certeza eles vão tentar acessar mais a empresa via esse mecanismo, que seria um mecanismo autêntico para o próprio usuário, trabalhador, o funcionário autenticar e entrar nas empresas, né? Então, a minha visão é de que sim, de que teve um aumento aí nessas tentativas, embora não tenha o dado fechado do período todo. Uhum. Alguém queria complementar alguma coisa sobre esse aumento? Eu acho que isso aí, de fato, é uma verdade, né? Assim, a gente, na pandemia, a maioria das empresas teve que disponibilizar ali num tempo recorde tecnologias que viabilizassem esse tipo de trabalho remoto, né? Então, as credenciais ali, elas tiveram um aumento de valor nesse mercado de crime cibernético. E assim, aí a gente volta no tema do treinamento do usuário, né? Assim, a maioria dos usuários, eles reutilizam as senhas em vários sistemas, e isso daí é um causador de muito incidente. Algumas empresas ainda não entendem que MFA ainda não é mais opcional, né? MFA é mandatório, assim. É inconcebível você ter um projeto hoje em dia sem multifator de autenticação, justamente para você evitar esse tipo de ataque de força bruta, né? Mas, sim, eu acredito que sim, e de fato isso é refletido do ponto de vista de incidentes, né? A gente também teve um aumento aí de incidentes cujo vetor é justamente esse, né? Uhum. Eu acho que também tem a ver muito, falando um pouquinho da Dark Web, Deep Web, dos hackers, né? Existe uma tendência onde antes não se falava disso, mas hoje se fala do serviço do hacker as a service, né? Então eles contratam hackers, tem até pontuação numa Dark Web, de acordo com a pontuação do hacker, ele acaba tendo um maior valor ou não. Então, quer dizer, houve uma movimentação muito grande, e a informação online é uma coisa que o controle fica muito mais difícil, porque são bilhões de informações. Um exemplo agora, nós estamos nessa live, cada um está num ponto, e estamos transmitindo informações de um lado para o outro. Obviamente, a gente acaba criando outras situações, ou seja, por home office, os eventos mudaram suas características, né? Então, olhando esse cenário, os hackers também se organizaram, né? E os ataques, de alguma forma, em geral, independente aí do tipo de ataque, eles acabam começando a ter eles começam a vender esse tipo de coisa, né? E eu não sei, para vocês, assim, como é que vocês veem essa questão de vazamento de dados, a questão da Dark Web, como é que vocês veem, se existe alguma dica que vocês podem dar, obviamente dentro da conscientização, a gente volta para os usuários, a gente roda e acaba caindo em conscientização, né? Impressionante, né? Mas é isso, se vocês têm alguma visão nesse sentido dessas questões desses hackers, né? Dos motivadores e também da questão da Dark Web, se vocês podem comentar alguma coisa nesse sentido. Eu posso colaborar? Vai lá, Marcelo. Hoje, realmente, o que você falou, Natal, é verídico. Dá para contatar ataque de DDoS por cartão de crédito simples. Tem até hoje em mídia social, não vou falar qual mídia social, mas tem até a mídia social que os hackers já estão lá, já estão falando, olha, você quer hackear o seu marido? Você quer hackear o seu namorado? Então já está assim o negócio, já está aberto. Existe a contra-inteligência, por assim dizer, né? Então existem serviços hoje de cyber-intelligence justamente para proteção de marca, para saber se existem campanhas contra a empresa, ou se algum VIP, algum usuário importante da empresa teve seus dados vazados, né? Ou para uma empresa de cartão de crédito, por exemplo, se o cartão de crédito dela está sendo ou não negociado na Dark Web, Deep Web. Então, assim, existe sim serviços especializados
Eu conheço uma empresa que começa com EN e termina com Bratel, que faz isso com uma perfeição ótima. Então a gente tem esse serviço justamente para evitar esse cenário, né? Ou pelo menos para que o cliente, né, esteja preparado para aquilo. Entendeu? Então existe sim, a gente vê todos os dias. Um caso clássico que eu presenciei nas Olimpíadas de 2016, eu fazia parte da equipe de Cyber Intelligence para Rio 2016. Uhum. A gente presenciou venda de encomenda de morte por rede social dentro das Olimpíadas. Ou seja, isso é muito grave no ponto de vista empresarial, né? Então isso pode acontecer, até uma empresa pode vir à falência por conta desses ataques. Mas existe. Na verdade, a internet é um mundo, né? Nós estamos falando de uma questão global, né? Mais uma vez, né? Muda-se, não existe fronteiras como a gente está acostumado, cidade, município, país, estado. Isso quebra essas barreiras, né? Então isso começa a ficar mais complexo nesse sentido, né? E aí, boa vontade, pode complementar. Eu só queria complementar duas coisas, falando do underground, né, da Deep Web, tem um relatório de 2020 agora da Trend Micro falando sobre como mudou um pouco o underground e o que mais você vê ofertado. Então, uma das coisas que mais você vê, segundo o relatório da Trend Micro, o que mais tem hoje disponível à venda no mercado underground são credenciais roubadas, né? Então é isso, né? Com isso você acaba conseguindo entrar em N serviços diferentes. E a outra questão em relação a... Opa, desculpa, caiu aqui. E aí a questão também de vazamentos de dados, né? Então, hoje tudo que vaza acaba caindo no submundo, né? Na Dark Web, na Deep Web, e é vendido. Então, com esses dados que vazaram de todo mundo aqui, né? CPF, informação de carro, informação do imposto de renda, todo tipo de informação já caiu na Deep Web, né? Na Dark Web. Então, com isso, ficou muito fácil para os criminosos montarem perfil das pessoas. E aí fica muito mais fácil aplicar golpe. Acaba sendo cada vez mais difícil para o usuário identificar o que é um golpe ou não, porque os dados são verdadeiros, né? Então, eu acho que, de novo, a gente acaba caindo lá na conscientização do usuário, que é ele conseguir entender, a gente conseguir levar isso para o usuário, para que ele reconheça quando é um golpe, quando é uma fraude, para que ele não caia nesse tipo de coisa, já que os dados que são usados são dados verdadeiros que vazaram para a Deep Web, né? Eu acho exatamente isso, assim, a gente presenciou aí, principalmente nesse primeiro semestre, muitos vazamentos de dados pessoais de brasileiros. Então, assim, hoje é quase 100% certo que o dado de todo mundo já é encontrado ali na Deep Web. Então, assim, a questão de privacidade relacionada especificamente com esse tipo de dados, né, nome, CPF, até porque assim, a maioria deles a gente acha no Google também. Já não é mais ali um assunto tão relevante do ponto de vista de privacidade. Mas eu acho que assim, uma outra questão de vazamento de dados que é muito relevante para essa indústria aqui é com relação ali a conteúdo e pirataria, né? Assim, esse é um tema que movimenta um dinheiro enorme e cuja solução para esse problema é complexa, porque ela envolve múltiplos agentes, né? Muitos esforços que nem sempre estão conectados ali e andando no mesmo passo. E então, eu acho que a privacidade de dado PII, assim, ela é ilusória. Ela hoje, infelizmente, ela é ilusória. Assim, todo mundo já teve os dados vazados. Nesse vazamento aí que a Lu
trouxe, eu já achei um xerox da minha carteira de motorista. Então, assim, é uma ilusão você achar que você está com seus dados protegidos. Agora, assim, com relação, de fato, aos bancos de senha, né, bancos de credenciais, isso também é muito fruto da não existência do que a gente chama de security by design, né? Assim, é o armazenamento de credenciais de uma maneira inadequada, né, que permite, quando existe esse tipo de vazamento, ou você reverter ali a senha que está criptografada e não hasteada, né, ou às vezes ela nem tem criptografia. Ou é só um base 64 padrão? De fato, assim, isso daí é usado para cometer outros crimes, né? Então, assim, a gente ri, às vezes, quando a gente vê, mas, assim, é o cara que tem ali seu cadastro feito para receber o auxílio emergencial, é o golpe que é aplicado em nome daquela pessoa, porque às vezes o cara consegue criar uma conta de banco para a pessoa, dado a tamanha informação que ele tem ali. Quando eu falei, tem uma cópia do meu documento de identidade, né? Então, assim, é um tema muito complexo. E a questão da pirataria, só para finalizar aqui, eu acho que é um tema que essa indústria aqui tem que ter um olhar super apurado, né? Porque é determinante para o nosso negócio. E a gente unir os esforços para poder fazer o combate a esse tipo de crime melhorar é o caminho, tá? Assim, você tentar achar que você sozinho vai conseguir resolver esse problema da sua produção de conteúdo, não vai para frente, né? Tem que ter o apoio dos agentes públicos, da própria indústria, de quem distribui, de quem produz conteúdo. Tem que ter uma campanha de conscientização para as pessoas também, né? A Globo, ela está executando na TV uma campanha de pirataria, onde a criança tenta ensinar a mãe, né? E falar assim, porque as pessoas, elas sequer sabem que piratear, que ter ali uma TV a gato, ou que fazer uma assinatura de um serviço ali paralelo é crime. É tão comum hoje na nossa sociedade que sequer as pessoas entendem isso como sendo um crime, né? É bem interessante isso mesmo, porque às vezes a conscientização, né, às vezes a pessoa nem imagina que está cometendo, né, uma falta grave, até mesmo um crime, e no final né? Então, pensando nisso, a gente está recebendo mais perguntas aqui, eu vou compartilhar para a gente poder discutir um pouquinho. Tem uma aqui que ela é bem interessante, que tem a ver até sobre o que nós estamos falando agora. Para que as empresas pensem em segurança de seus dados e conteúdos de maneira adequada, né? Quais são os principais pilares que devem ser considerados nessa prevenção de um ataque aí? Isso é a pergunta que a gente tem agora. Se quiser, esteja à vontade. Rodrigo, eu vou explorar um pouquinho você aí, já vou na sequência para você continuar. Eu acho que assim, se eu entendi corretamente, ele está preocupado ali com os dados que a empresa armazena, ou de clientes, ou do próprio negócio dela. Eu acho conteúdo, né? Do próprio conteúdo. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, é você pensar nesse conteúdo, ele passando ali em todos os pontos onde ele vai andar ali dentro da sua empresa, desde o momento que ele é produzido até a distribuição, né? Então, assim, você estabelecer os controles de acesso, né? Quem tem acesso àquele conteúdo, como você registra esses acessos para fazer uma auditoria futura, a própria adoção de soluções de marca d'água que permitam você marcar esse conteúdo em cada uma dessas etapas, inclusive também na distribuição, né, para que você consiga identificar por onde que esse conteúdo está sendo vazado, né. Eu acho que assim, a união dessas tecnologias, né, o controle de acesso, possibilidade de auditoria, marca d'água, você ter um serviço eficiente de notes and takedown para você conseguir remover isso de determinadas plataformas, você ter um apoio jurídico adequado e governamental para algumas questões que você vai ter que extrapolar uma atuação do ponto de vista de tecnologia. É um tema muito multidisciplinar, tá? Ele não tem uma solução fácil, né? Ele depende de muitos agentes, entendeu? Vários fatores. Não tem uma receita pronta, né, Rodrigo? Porque segurança ela é bem
Você falou em adaptável. receita, mas você falou em receita, eu sei a receita que você está falando, né? É a receita de seguir ali um script. Mas ele não tem a receita de quanto que isso tá, que as empresas estão perdendo com isso, né? Então, assim, é super difícil você justificar qualquer ação do ponto de vista de pirataria, porque você não consegue mensurar o quanto você está recuperando daquilo ali para a empresa, né? Então, assim, é um tema que, de fato, é difícil, tá? Não é fácil. Só para complementar aí, acho que como a pergunta acho que falou em pilares, né? Eu acho que é importante também falar dos pilares da segurança, né? Que é pensar na confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação, né? Então, não é só se a informação está... quem está acessando a informação, né, se ele tem realmente o direito de acessar aquela informação, se a informação está íntegra, né, e se ela está disponível na hora que você precisa dela. Então, tem que pensar nas soluções para todas essas diferentes áreas, né, e não somente, porque se você tira uma dessas pernas, o teu serviço nunca vai estar completo, né? É uma boa análise, né, para ver que a gente falou, né, segurança tem que ser olhado não mais como suporte, acho que a gente já discutiu isso aqui, mas como acompanhar o negócio, né? Porque sem segurança hoje, também no mundo digital, a gente tem bastante dificuldades, porque um ataque cibernético ele para o negócio, né? Hoje não é mais como antigamente, vou parar uma parte. Não, ele pode parar um negócio como um todo, vide para os ataques que aconteceram, né? Baseado nisso, Lúcio, eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito de conscientização, muitos de vários indicadores. A gente falando de usuários, que nem o Rodrigo está dando várias informações importantes da maturidade de uma empresa que leva a segurança como um pilar muito importante, como o próprio Marcelo vem comentando da Embratel, as preocupações com a segurança. Mas as empresas estão procurando mais o CertBR para entender mais os incidentes, entender mais os KPIs. Aumentou essa procura também do lado das empresas em buscar um órgão que ele é totalmente imparcial, que ele faz o que? Ele coleta as informações, trabalha, ajuda, ele contribui muito na gestão de incidentes. As empresas começaram a se preocupar com isso também? Desculpa. Desculpa. Olha, sim, a gente tem visto uma busca maior, né, por entender segurança, entender incidentes. Desculpa. E uma coisa que faz parte do trabalho do CertBR é justamente, assim, a nossa missão é aumentar a capacidade de segurança e de tratamento de incidentes das redes conectadas à internet no Brasil, né? Então, a gente tem diversos serviços dentro do CERT, a gente tem três grandes áreas, que é a resposta a incidentes, a área de projetos e de estatísticas, né, que a gente chama de consciência situacional, onde a gente está divulgando sempre informações para que criar consciência sobre a situação, sobre os incidentes, e tem a área de capacitação e treinamentos que a gente ajuda a treinar pessoas e ajuda a levar conhecimentos, né? Em diversas áreas. Então, uma coisa que a gente tem feito e que está tendo bastante procura são os cursos, né, de formação de incident handlers, que a gente chama, né, de pessoas, de analistas de incidente. A gente tem uma procura muito grande, infelizmente a gente estava parado com isso por conta da pandemia, porque os nossos cursos são só presenciais, né. Mas a gente faz também, além disso, né, e dentro do contexto de conscientização, além da produção de materiais, a gente faz muito reuniões setoriais, né? Então, a gente participa de reuniões com setores como telecomunicações, como bancos, e aí a gente compartilha essas informações, né, com essas instituições, para que coisas relacionadas às áreas e coisas para entender melhor o cenário de incidentes e de ameaças que a gente está tendo nesses diferentes setores, né? Então, óbvio, não são informações que comprometam
o sigilo da informação, mas informações estratégicas, né, de inteligência que possam ser compartilhadas. E a gente tem fomentado bastante também a adoção de uma ferramenta que virou a ferramenta mundial para compartilhamento de dados, né, de informações de IOCs, né, indicadores de comprometimento, que é o MISP, né. Então, o CERT mantém uma plataforma MISP e tem ajudado aí, sempre que possível, as diversas organizações a participarem, né, dessa iniciativa para poder justamente compartilhar essas informações, né, de quais são os principais indicadores de um incidente, de uma ameaça, de, né, uma vulnerabilidade, para que a gente possa, com isso, aumentar a capacidade de tratamento de incidentes na internet no Brasil. Muito legal, Lúcia. Aproveitando, já que o Marcelo também comentou da parte de Cyber Intelligence, Marcelo, você podia, assim, explorar um pouquinho para a gente, porque você está bem no meio, né? Sem a sua empresa, ninguém conecta com ninguém, não adianta. Tem o time lá do Rodrigo que está na ponta, que tem todo um trabalho, tem um pessoal que está fazendo todo o suporte, mas tem alguém ali que tem que transmitir tudo isso. Né? Achei que você ia falar que nesse negócio de incidente eu faço papel de vítima, eu ia ficar chateado. Mas você, Marcelo, como é que você está aí no meio do caminho? O que a Embratel ela traz dessas soluções para as empresas nesse sentido? E se as empresas começaram a se atentar a esse tipo de serviços que a Embratel, como uma grande empresa de comunicação, pode trazer para o nosso mercado aí? Hoje a Embratel, a gente pode dizer que ela é uma grande integradora de TI com excelentes serviços de conectividade e mobilidade. Porque hoje a gente tem toda a parte de cloud, data center, Unified Communications e também parte de segurança. Na parte de segurança, para se ter uma ideia, a gente tem quase 50 serviços diferentes. Desde Cyber Intelligence, né, como eu comentei, passando por toda a parte de DLP, como a gente falou aqui, toda a parte de ethical hacker, que a gente tem uma parte de segurança ofensiva, que a gente faz testes de penetração, gestão de vulnerabilidades. São 2 SOCs, né? Hoje a Embratel tem 2 SOCs, um fica em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, funcionando 24/7. Então, tem bastante coisa. A Embratel ela consegue hoje ajudar as empresas que não têm braço, né? Porque principalmente isso, o nosso principal objetivo é ajudar as empresas a passar alguns desafios, né? Por exemplo, orçamento limitado, troca constante de pessoas, a velocidade de uma adoção de uma tecnologia. Às vezes comprar, hoje, né, a empresa opta por comprar um firewall, daqui a 2 anos ela já mudou completamente. Por exemplo, uma empresa que fez um investimento num firewall no começo da pandemia e logo na sequência teve que mandar todo mundo embora, o que ela faz com aquilo? Né? Então a gente consegue tentar otimizar essa utilização ou, né, novos serviços, agregar serviços. Então hoje a Embratel é uma empresa de telecom, é uma empresa de conectividade, mas também é um grande integrador de serviços de segurança. Muito, muito legal, é interessante ver essa migração, né? Porque às vezes tem a sua visão da conectividade e tem muito mais. E a gente, dessa discussão bastante produtiva aí, bem interessante para todo mundo aí que está acompanhando a gente, né? Eu queria só explorar mais um tema, porque já daqui a pouquinho a gente vai estar, infelizmente, encerrando as nossas discussões, né? Mas eu queria, como uma visão, um apanhado geral, né? Eu vou começar pela Lúcia aí, mulheres primeiro, né? Ladies first, né? O que você pode trazer, assim, tem algumas sugestões para esse público que está nos ouvindo agora, que não necessariamente é de segurança, mas se tem alguma sugestão, até mesmo de como tomar cuidado, se alguma recomendação, seja para as pessoas ou para as empresas. Aí depois eu faço essa mesma continuidade para o Rodrigo e para o Marcelo. Pode ser? Pode. Bom, eu acho que eu acabei no começo já falando um pouco, né, de dicas. Então, pensando isso em dica para as empresas, né? Se você precisar hoje
definir aí o seu conjunto de coisas que para tentar, se você não tem recursos infinitos e precisar priorizar aquilo que você vai dar atenção, então, sim, obviamente, faça a sua análise para ver o que é mais crítico, mas pense nas coisas que são mais fáceis para os atacantes e que eles vão buscar primeiro, né? Que são as senhas, as senhas fracas, a fragilidade dos processos de autenticação, as vulnerabilidades existentes e que não têm os patches aplicados, então aplique patches nos seus sistemas, nos seus equipamentos, hardware e software, e faça a conscientização dos seus usuários, né? E eu vou fazer um gancho aqui, né? É meio que uma propaganda, mas uma propaganda do bem, que é de conscientização. A gente tem lá no nosso site, a gente tem vários, na verdade, tem um portal Internet Segura e tem a cartilha de segurança de internet, né? Que são materiais de conscientização que a gente publica, que são totalmente gratuitos, que as empresas podem utilizar isso para fazer as suas campanhas de conscientização internas. Ontem a gente teve o relançamento, a versão nova, a gente também deu uma repaginada em todos os materiais, né? O site novo foi lançado, e a gente lançou também 2 novos fascículos, um sobre vazamento de dados e o outro sobre proteção de dados, né? Então, são dicas para os usuários de como proteger os seus dados, de como agir em relação a vazamentos, e esses 2 fascículos, eles foram produzidos em parceria com a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ontem também a gente firmou um convênio com eles de cooperação na área de tratamento de incidentes e de produção de materiais de conscientização. Então, assim, dê uma olhadinha lá no internetsegura.br e no cartilha.cert.br, que tem bastante dicas para usuários e, na verdade, também tem dicas para organizações. Na Internet Segura tem links que puxam, né, URLs para outras áreas nossas de conscientização empresarial também, tá? Boas práticas. Então, enfim, é isso. Quem seria o próximo aí das suas sugestões? Pode, vamos lá, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vamos lá, eu acho que a Lu, assim, ela tocou no ponto ali super importante, né, que é a questão do orçamento limitado, né, de você conseguir fazer essas priorizações. Questão do treinamento dos colaboradores, acho que é fundamental. Eu acho que, assim, para poder complementar o que ela já disse, eu acho que assim, você fazer segurança não tem muito mistério, assim, apesar de ser um tema que ele parece obscuro, assim, principalmente para quem é leigo no assunto, não tem muito mistério. Você tem que ter decisões adequadas. Então, assim, a minha sugestão, para complementar, é que você, dado que não tem mistério, que você também não caia assim não caia numa armadilha de achar que com uma coisa só você vai resolver ali toda a segurança do seu ambiente, né? Assim, a gente vê muito isso no mercado, né? Uma pessoa que vai te dar uma solução mágica ali, um equipamento mágico que vai resolver o seu problema de segurança, ou uma solução que você instala na máquina que você não vai ter mais problema de segurança. Segurança não se resolve dessa maneira, né? Segurança se resolve com decisão adequada, planejamento inteligente, treinamento das pessoas e decisões adequadas. É uma boa análise. Vamos lá, Marcelo, seu ponto de vista aí, que é bastante importante também. Eu faço minhas palavras, né, tanto da Lucimara quanto do Rodrigo, e assim, como o próprio Rodrigo disse, né, não existe mágica. Muita gente fala que faz informágica. Não existe isso. A segurança ela tem que ser pensada como um facilitador, como um meio de melhorar as condições de utilização dos recursos da empresa. Ela não é um bloqueador, ela não é algo que vai impedir a empresa de fazer novos negócios, impedir a empresa de crescer. Ela é, sim,
um facilitador para isso. As empresas elas têm que entender que elas estão num estágio, qual o estágio que elas estão, tanto de maturidade de adoção de tecnologia, de recursos financeiros, e quais são os próximos passos. Então eu acho que ir nessa ideia que a Lucimara falou dos que a gente chama de quick wins, o que é rápido para eu fazer, com menos custos, que vai me dar mais proteção, eu acho que é nesse caminho que todo mundo deve seguir. E buscar parceiros. Se a empresa precisa, e ela não entende, não é o core business dela falar de segurança, buscar parceiros confiáveis que possam ajudá-la a entender onde ela está e para onde ela pode ir. Olha, Marcelo, obrigado. Eu queria dizer aos 3 convidados aí muito obrigado. Estamos chegando ao final. A gente poderia ficar conversando aqui o dia todo sobre esse assunto, que tem muitas coisas para a gente falar. Cada ponto que vocês comentaram aqui é um capítulo de muita discussão aí, por longos e longos horas aí, por horas e horas e horas. Se falar de capacitação, como o próprio Rodrigo citou, a questão da pirataria, como você garantir, né, o controle do conteúdo, enfim. Eu queria agradecer aos 3, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final antes do encerramento. Vou começar por você de novo, ladies first, Lucy, para a gente só deixar... Oh, meu Deus! Bom, gente, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e de trazer a mensagem do que das coisas que a gente tem visto, né, do que a gente acha que pode melhorar o cenário de riscos e de incidentes de segurança. E como palavra final, acho que é um pouco daquilo que o próprio Rodrigo falou, né? Segurança é dever de todos, né? A segurança não se faz sozinho, o Rodrigo e o Marcelo, né? Ele não se faz sozinho, então cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, cada organização e cada pessoa tem que se colocar como tem um pedacinho da minha ação, da minha atitude que vai contribuir para a segurança como um todo. Se a gente não tiver essa consciência, nada se resolve. Enfim, é isso. Obrigado pela sua participação. Rodrigo, por favor. Eu também queria agradecer a oportunidade nesse espaço aí para a gente falar do tema de segurança. Eu acho que assim, falta muita coisa para a gente dizer ainda, mas acho que a gente conseguiu condensar nesse tempo aqui coisas bem relevantes para a nossa indústria, né? E eu espero que de alguma maneira essa conversa aqui consiga colaborar aí nas decisões do nosso pessoal técnico, dos executivos, né, e quem vai consumir aí esse conteúdo que a gente produziu. Obrigado. Marcelo, por favor. Claro. Eu queria agradecer a SET pela oportunidade de falar de um assunto que eu sou apaixonado mesmo. Eu até uso ele como hobby. Estou até fazendo vídeos justamente para facilitar esse entendimento, de mostrar que segurança não é tão complicado assim, que a gente pode sim ter segurança e usar a segurança no nosso dia a dia. Então, obrigado a todos, obrigado Rodrigo, Lucimara, Natal, foi um papo maravilhoso. Eu vou deixar uma dica que eu acho que é bem bacana. Sempre utilize, se você puder, ou para suas mídias sociais, ou mesmo para sua empresa, as ferramentas de segundo fator de autenticação. A gente falou bastante aqui, isso ajuda muito. É uma ação simples. A gente viu aí vazamentos de WhatsApp, bloqueios de WhatsApp, muitos deles seriam evitados se o segundo fator de autenticação tivesse sido utilizado. O mesmo vale para Facebook, qualquer rede social, aplicativos de veículos, vários aplicativos eles têm lá, habilitar a segundo fator de autenticação? Sim, utilizem isso, eu acho que é bem importante, ajuda bastante, tanto o lado pessoal quanto o lado profissional. Bom, e empresas tragam isso, para suas soluções.
Muito bom. Verdade. Bom, gente, eu queria agradecer aí a participação do Rodrigo, da Globo, da Lucy, do CertBR, do Marcelo, da Embratel. Agradecer muito pela essa discussão super frutífera que nós tivemos hoje. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do Tracks. E agradecemos a presença de todo mundo que participou com a gente nesse processo. Pessoal, fica de olho aí na nossa programação no site, o site é setexperience.org.br, e acompanhe os próximos debates, tá, que vão ser bem interessantes também. Até breve a todos. Muito obrigado pela participação.